Fala galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar por onde passa o grande segredo do Grêmio para tentar recuperar o seu bom futebol. Ou por quem passa o segredo do Grêmio, por quem pode passar para poder recuperar o bom futebol. A gente pode fazer essa análise muito criteriosa, enumerando vários pontos, principalmente a nível de jogadores e por que eles não estão rendendo. Eu quero falar para vocês a respeito exatamente de quem está na foto. Eu sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal, deixa seu like, dá o like para fazer nosso vídeo crescer cada vez mais e compartilhe com amigos. Se puder, clique no sininho para poder receber as notificações de mais vídeos como esses a respeito do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Então, galera, o grande segredo do Grêmio para poder realmente destrinchar, deslanchar e evoluir e voltar a jogar aquele grande futebol passam por duas pessoas. Primeiramente, o próprio técnico Thiago Nunes, que a gente sabe que ele é um estudioso, que ele é um cara que não jogou futebol, mas ele tem uma escola muito forte, treinou por vários clubes do interior, passou por outros clubes e venceu em cima com o Atlético Paranaense, né, no jogo, treinando o Atlético Paranaense tanto no Sub-23 quanto no profissional. E depois ele foi para o Corinthians e não foi nada bem, porque ele acreditava numa filosofia que o Corinthians queria mudar, mas não conseguiu tirar isso da cabeça dos jogadores e ele acabou sucumbindo. Mas ele não é um cara ruim de trabalho, porque ele é estudioso. A gente vê já no primeiro dia de treino dele com a delegação, com o time do Grêmio, com ele conseguindo fazer em pranchetas, né? Colocou um quadro no meio e apresentou para os jogadores. A gente já viu uma evolução no treino, no jogo contra o Ipiranga, que o Grêmio jogou com os pontos mais abertos, com as bolas, com bolas mais em profundidade, jogadas com lances em diagonal, mas principalmente em passes vertical, procurando sempre o gol, tanto que o Grêmio abriu 3-0 no primeiro tempo justamente dessa forma. Mas o segredo passa por ele? Um pouco. Mas o grande cara se chama Heverson Pimentel. O jogador precisa de uma preparação física muito bem trabalhada. E hoje o futebol precisa de jogadores com intensidade, com velocidade e com fôlego para jogar 100 minutos numa partida, não somente 90, porque tem os acréscimos. E muitas situações, principalmente com o Grêmio, a gente pode falar que alguns jogadores vêm tendo dificuldade por conta exatamente do próprio preparo físico. O Grêmio sofreu muito em 2020 por conta da pandemia, com os jogadores ficando 4 meses parados. Muitos não obedecem, não foi só o Grêmio, outros clubes também, muitos não obedecem o que o treinador preparou para poder seguir um preparo físico enquanto está isolado, para poder ficar. Outros não conseguiram se curar de suas lesões e até hoje passam por essa dificuldade. E a gente pode falar de jogadores como o PP, a gente pode falar de jogadores como o próprio Jean-Pierre, e a gente pode falar com o próprio Matheus Henrique, que eu acho que é o principal jogador que vem sofrendo muitas críticas porque o seu futebol caiu. E eu quero fazer uma referência exatamente sobre ele e Jean-Pierre, porque o PP está indo embora. Na minha visão, o PP tem que ir embora, já não precisa mais jogar no time do Grêmio, apesar que o técnico Thiago Nunes acredita que ele poderia ainda contribuir mais um pouco com a camisa do Grêmio. Já o Jean-Pierre, a gente sabe que ele tem dificuldade com intensidade, com velocidade, ele não consegue jogar dessa forma, mas o Thiago Nunes é um cara que trabalhou com ele na base. De repente, na base, ele era o cara que se destacava, sempre foi. A dupla de volante do Grêmio era ele, Darlan, e na frente era o Patrick, o camisa 10. E esses três faziam acontecer no time. Quem sabe aí o Thiago Nunes não retoma um posicionamento para o Jean-Pierre para ele poder ser esse cara. Muitos falam que ele tem que jogar próximo da área, na linha, entre as linhas da adversária, entre as linhas do zagueiro, entre os volantes, vamos dizer assim, entre o volante e o zagueiro. Mas o Jean-Pierre não gosta, ele não gosta de jogar de lado ou de costa para o ataque. Bom, intensidade e velocidade é o que precisa. Matheus Henrique, que para mim é o principal jogador que está sofrendo muitas críticas por conta que ele não consegue jogar o que realmente se espera dele. Talvez pelo posicionamento, talvez pela sua parceria, mas o Michael não consegue jogar. Quando o Michael joga, o Matheus Henrique joga bem, mas assim, a gente já sabe que ele precisa de uma parceria melhor. Todo jogador precisa ter grandes jogadores do lado. E aí o Matheus Henrique fica sobrecarregado, tanto em marcar quanto atacar.
Ele não vem jogando bem, por quê? Porque ele erra passe, porque ele tenta, porque ele é um cara intenso, ele é um brigador. E isso favorece para ele no time do Grêmio, tanto que o próprio Thiago Nunes aceitou, falou isso em coletiva, que para ele o Matheus Henrique é um jogador que vai contar com ele muito. Precisa ajustar o posicionamento e, lógico, Heverson Pimentel é o cara que vai fazer todo o treinamento para poder dar o condicionamento físico para eles, para poder trazer toda a sua bagagem que vem da Europa, porque ele foi treinado, ele fez cursos na Europa, porque ele era preparador físico do Red Bull Bragantino. E eles têm uma filosofia do grupo Red Bull, deles trabalharem todos no mesmo conceito. Então, o conceito da preparação física dele é europeia. Isso nos favorece. A gente tem grandes exemplos no Brasil com isso. Nós podemos falar do próprio Palmeiras, que o ano passado se destacou, a gente pode falar do Flamengo, anteriormente com o Jorge Jesus, que atropelou todo mundo com o time titular, jogando todas as partidas, domingo e quarta, domingo e quarta. Por que no Grêmio não pode acontecer? Pode. E o Grêmio está, sim, fez essa grande contratação e ele, aliado junto com o próprio Thiago Nunes, certamente vai conseguir ajustar o Grêmio para essa temporada, que ela é muito mais ajustada do que a anterior, porque a do anterior estava se jogando sempre para depois os jogos, agora não. Agora a gente tem um calendário, sabe quando vai acabar, mas é quarta e domingo. Vamos ver, precisamos de tempo, porque o Heverson Pimentel, como preparador físico, ele também passou por uma dificuldade por ter testado positivo. Ele ficou 15 dias fora, retornou e a torcida e vocês, torcedores, vão conseguir analisar e perceber uma melhora dele quando o Grêmio tiver um tempo a mais para treinar, para poder se dedicar aos treinamentos físicos, táticos e os técnicos, né? A partir dessa semana, o Grêmio já começa treinando, porque na quinta-feira tem o jogo e na próxima semana já tem de novo, então vai existir uma mescla dos jogadores. O Thiago Nunes falou na sua entrevista que os jogadores, ele prefere repetir o mesmo time para poder descobrir quais são os pontos que ele precisa melhorar. Então a gente não vai ter muita novidade para quinta-feira, mas a preparação física vai ser o grande destaque. A gente já percebeu contra o Ipiranga que o time no primeiro tempo jogou no abafa na corrida, na velocidade, intensidade e conseguiu fazer em contra-ataque jogadas e criar os 3 gols. Claro que um pênalti, não vamos falar sobre o pênalti porque é do jogo, uma hora dá certo, uma hora não dá, teve cartão amarelo que não foi, teve expulsão também que talvez era para ter sido antes e não aconteceu, enfim, vários erros da arbitragem, mas a gente está aqui para dizer que o grande negócio do Grêmio é a preparação física, que certamente vai fazer com que os jogadores voltem ao seu maior nível de futebol, porque a gente sabe que os jogadores do Grêmio são de qualidade. É só mais um tempo. Tenha paciência, torcedor. Beleza? Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações, clique no sininho, dá o like. E aqui é Grêmio.